Bom dia, pessoas, pela terceira vez. Se cair a live, eu vou gravar um vídeo a respeito de hoje e posto, tá bom? Porque não tá ajudando, vou fazer o quê? Eu busco entrar, o Instagram não deixa. Não, tô falando agora foi, não, tá indo, ele para na metade. No começo ele para. Eu começo a falar alguma coisa, 2, 3 minutos, vamos ver se vai, se continua, tá? De qualquer maneira, acompanhando aqui, vamos ver o que dá para ser feito dentro do Instagram. Se você acompanhou a última live, nós falamos sobre PNL e, claro, eu estou falando da PNL sistêmica e a integração com outras técnicas, como, por exemplo, análise transacional. Mas a PNL, quando a gente fala da PNL, PNL é algo, não tenho o que falar, a PNL é fantástica, a PNL é algo muito profundo. E hoje nós damos mais um passo nessa jornada de expansão. O microfone está funcionando? Acho que está. Quero te mostrar hoje nessa live o que acontece quando nós unimos não só a profundidade da PNL sistêmica integrada com a potência vivencial de outras técnicas, e nesse caso de hoje é o psicodrama, que é lindo. É um nível de transformação que ela ultrapassa a mente consciente, é corpo, é emoção, é presença, é essência, é onde caem os véus, as camadas de defesa que todos nós temos. E o que emerge é muito legal. É a verdade, a sua verdade. Isso é o mais profundo. Talvez você possa até, nesse instante, se perguntar, Carlos, o que é PNL sistêmica? Eu nem falei meu nome, né? Carlos Saad. Já aplico a PNL desde 93, 94, e todas as formas, com outras técnicas também. Mas vamos lá, o que é PNL sistêmica integrada? A PNL tradicional, ela nos ensinou e ainda continua ensinando muito, demais. PNL, para mim, como eu sempre falo, é um manual de instrução dos seres humanos. E ela ainda continua ensinando, porém a PNL sistêmica e integrada, ela vai além da técnica, ela nos convida a olhar para os sistemas que nos moldaram, nosso sistema familiar, nossa história emocional, nossos traumas e, claro, nossas forças que estão escondidas. É deixar de buscar fórmulas prontas. E tem muito isso, tudo é 2 mais 2, tá? O ser humano não é uma fórmula pronta. E começar realmente a habitar quem realmente somos. Reconhecer, por exemplo, padrões que operam de forma normalmente inconsciente, então padrões que operam de forma invisível e com consciência podemos ressignificá-los a partir do momento que você traz ele para a sua consciência. É integrar corpo, mente, emoção e, claro, todo o nosso campo sistêmico. Por isso, a PNL sistêmica é permitir que uma nova versão de nós mesmos possa se elevar, mais lúcida, mais inteira, mais livre. E quando acessamos essa dimensão, é muito lindo. Deixamos de repetir ciclos. E se eu te fazer uma pergunta, quantos ciclos você vem repetindo na sua vida? Já fez curso, já fez treinamentos, já leu livros, provavelmente já fez uma série de coisas e continua repetindo ciclos. Nos libertamos da autossabotagem quando nós começamos a entender o mecanismo que opera por dentro, daquelas vozes internas, herdadas normalmente, das crenças que nos limitam e que bloqueiam, inclusive, o nosso brilho. Por isso, a PNL sistêmica é um portal. Não sei se eu exagerei, mas eu vejo assim, ela é um portal, ela se abre. É um portal para uma vida com mais clareza, com mais força interna, leveza e propósito. E o mais transformador, o que aprendemos em nós, através da PNL, podemos aplicar em outras pessoas. Por isso, o curso de formação. Com ética, que é o que nós imperamos nisso, com sensibilidade, com presença de espírito, com presença real. É um conhecimento que ela expande, é um conhecimento que cura, é um conhecimento que contagia. Inclusive, quando as pessoas saem de um practitioner, elas ficam, às vezes, até meio chatas, né? Porque querem começar a aplicar em todo mundo. E não é assim, mas acontece muito. E falando de outras técnicas,
que é a integrada, falamos da última AT, análise transacional, agora eu vou falar um pouco do psicodrama. O psicodrama pode ser, acredito eu, que possa ser, não, ele é um grande catalisador. Quando essa jornada ela é combinada com o psicodrama, a consciência ela se acelera. Por quê? Porque no psicodrama nós não apenas falamos sobre nós vivemos, nós vivenciamos, nós experienciamos. A pessoa entra numa cena, assume os papéis, revive memórias, confronta símbolos internos. Olha que lindo. E ali ela sente. Ela sente, ela reage. Ela reage, ela descobre. É um campo onde a alma, nossa, acho que eu exagerei nesse, a alma é onde nós podemos respirar. É quando a gente fala de alma, aquela paz de espírito, sabe, que vem, onde o corpo releva o que o mental não quer admitir. Olha que frase legal. É onde o corpo revela o que o mental não quer admitir. E é nesse encontro consigo mesmo, que a transformação real acontece. O psicodrama é visceral, é humano, é alma, espírito e movimento. Eu vou dar um exemplo para que você entenda exatamente essa junção. Eu lembro de um treinando, claro, nunca dando nome, passou 8 mil e tantos treinando, mas eu lembro de alguns casos, a gente acaba se lembrando, que ele sempre sabotava os próprios relacionamentos. Não sei se você conhece pessoas assim que vivem sabotando o relacionamento. O que acontece internamente? Tudo vai dando certo e arranja algum problema e vem, e não é consciente, é inconsciente, arranja algum problema, sabe aquele pelo em ovo? Pá, arranja um problema. E claro, ele reclamava do quê? Da vida amorosa, da solidão, vivia sozinho, não conseguia dar certo com ninguém. Porém, ele repetia os mesmos padrões. Quando nós descobrimos os nossos padrões, quando nós começamos... O ser humano descobre um padrão para qualquer contexto que não está dando certo, é gostoso, delicioso. Pô, aquele padrão não dá certo. Eu descobri vários. E como a gente se desimpede, faz, sabe como faz? Tchau, desimpede. E durante uma dinâmica, uma vivência, ele se colocou no lugar do pai dele e viu o abandono do pai com outros olhos. Claro, a emoção veio à tona, chorou, sabe, liberou tudo que tinha que liberar, perdoou, sem palavras nenhuma, aqui dentro, sensação. Ele entendeu que estava inconscientemente carregando a dor de alguém que ele amava. É legal que naquele momento, naquele instante, ele pôde se libertar. E hoje ele vive uma relação saudável, estável, verdadeira. Claro, qual relacionamento que não tem os seus altos e baixos? Não estou falando que ele é o perfeito. Porém, ele conseguiu se estabilizar numa relação. E claro, vem crescendo aos poucos, sempre vai crescendo, crescendo, evoluindo. E eu te falo que isso não é milagre. Isso é método, é entrega, é união de técnicas com alma. E o mais belo, quando nós aprendemos isso, quando você aprende isso, você pode ser um instrumento para que outras pessoas vivam o mesmo. Você se transforma em um agente de transformação consciente. Percebe? O quanto é bonito carregar essas técnicas. Por isso que quando eu fiz o meu primeiro Practitioner em 94, Practitioner, eu me apaixonei pela PNL. Porque eu comecei a entender os meus conflitos internos, eu comecei a compreender tudo o que acontecia, e claro, aplicando em mim. E uma das coisas, para quem vai aplicar no outro, isso é básico, é aplicar primeiro em si. Primeiro lugar, você precisa entender o que acontece com aquela técnica. E claro, vai libertando, você vai tirando os pontos, sabe aqueles pontos que ficam entruncados e a gente não consegue dar jeito? Como eu falei, e falo na live, repito, um dos meus maiores traumas era a timidez. Acabou. E como outro, a gente vai buscando outros. E cada vez que vai cavucando, impressionante como aparece coisa. Eu tive uma infância feliz, eu tive uma infância feliz. Vai cavucando, a minha criança é impressionante. Claro, a criança passa por várias coisas. É problema com o professor, é problema com amigos, é problema com o tio, problema com o avô, com a avó. E assim vai indo. Por isso, a PNL sistêmica, ela pega isso. O que está te limitando? Ela traz à tona essa vida que nos envolveu lá no passado e que nos envolve. Por isso que ela é linda. E claro, quando você começa a entender isso, fica mais fácil entender o próximo, ajudar inclusive o outro.
se você é coach, se você é facilitador, terapeuta, tanto faz, ou se você não trabalha nessa área, mas trabalha na área com pessoas, com relacionamentos, trabalha em RH, seja lá onde for, ou mesmo numa comunicação com o seu parceiro, com a sua parceira, não importa. Nós começamos com a PNL a compreender a nós mesmos e isso facilita com que nós possamos compreender o outro. E quando nós compreendemos, nós começamos a respeitar. E quando começa a respeitar, você começa a gostar. E tem limites, nós respeitamos o limite. Aí começamos a compreender até onde nós podemos ir, até quanto realmente como pessoa, estou causando alguma coisa na outra. Porque normalmente o ser humano é sempre o outro que precisa se arrumar. É sempre o outro que precisa estar fazendo terapia, é sempre o outro que precisa estar se transformando. Já percebeu isso? Nunca somos nós mesmos. Sempre é o outro que precisa fazer alguma coisa. Será que é o outro? Ou também precisa? Mas aí, nós também precisamos. Nós precisamos nos encontrarmos para exatamente sermos quem desejamos ser. E nessa live, se algo ressoou como talvez um chamado, um alerta, alguma coisa em você, eu tenho um convite. Entre no nosso grupo WhatsApp da PNL-SI, PNL Sistêmica Integrada. É por lá que nós vamos liberar em breve o link do Zoom para o lançamento desse curso exclusivo de formação Practitioner em PNL Sistêmica Integrada. Eu digo exclusivo porque as pessoas curso de PNL têm, e recomendo só a PNL em vários. Tem cursos já da PNL Sistêmica, você imagina, PNL Sistêmica lançaram agora, uns 10 anos atrás, 7 anos atrás, a PNL Sistêmica, a terceira fase da PNL, né, no mundo. Nós usamos a PNL Sistêmica desde 2001. E fazemos a integração com outras técnicas. Então, o que nós vamos passar é exatamente um curso o qual nós aplicamos durante mais de 30 anos a aplicação. Agora vamos parar de aplicar e vamos começar a ensinar a que você consiga aplicar em si e nos outros com maestria, com ética, como eu falei, com sensibilidade. Então, entre no grupo, o grupo do WhatsApp. E essa formação não é mais do mesmo, ela é para quem quer realmente se aprofundar de verdade, para quem deseja se curar e, a partir disso, claro, contribuir com o mundo de forma transformadora. E se você sente que essa pode ser a sua hora, o grupo está aberto. E quem está lá terá, claro, prioridade. O link vai estar na bios ou na descrição do vídeo, seja lá onde for. E gratidão por estar aqui em mais uma live, por escutar, por sentir, ter paciência e compartilhe essa live. Paciência porque essa é a quarta tentativa de live que eu estou fazendo, eu já estou, pelo menos estou conseguindo fazer, beleza, né? E talvez você possa compartilhar com quem sabe precisa escutar algo assim. Vamos juntos expandir a consciência, curar histórias e quem sabe formar uma nova geração de seres humanos mais íntegros, mais presentes e despertos. Essa é a segunda live falando de técnicas, vou falar de outra na próxima live, integrando mais outra técnica, para que você entenda a PNL sistêmica, já explicando, e vou explicar em cada uma delas, e também explicando quais são as integrações, o que isso faz. Como eu falo, quanto mais ferramentas nós temos, muito mais facilidade para compreender e talvez ajudar a si e a outra pessoa a se curar ou a transformar, a ressignificar esses problemas, aquilo que limita emocionalmente e na sua vida. Ok? Fui nessa e nos falamos amanhã ou depois com a próxima live. Abraço grande, valeu por estar aqui. Deixa um like, é legal, isso ajuda. E comente alguma coisa, o que te pegou, o que você quer escutar a respeito disso, de PNL, o que você precisa saber. Deixa nos comentários, para nós é muito rico isso e muito importante, ok? Abraço, fui!